Meus amados irmãos, em primeiro lugar, falar para vocês que é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito bom estar com vocês. Pela manhã não foi possível a minha digníssima esposa, aquela mulher linda que está ali no fundo, minha filhota linda também, Isabelle, não puderam estar conosco por causa da nossa programação lá na Emanuel, mas hoje elas vieram. E hoje, como os irmãos percebem, a minha Débora não está aqui. Levei a minha menina para a conquista, irmãos. Levei para estudar. Chorei igual um condenado para deixá-lo lá, viu? Os irmãos orem por nós. Estou vivendo aquela fase terrível que é a síndrome do ninho vazio. Aí colocamos Isabelle para o quarto de Débora, para o quarto não ficar tão vazio. É um processo difícil, mas nós temos a plena convicção de que Deus está com ela, guardando-a e livrando-a de todo o mal ali naquele lugar. Meus amados irmãos, hoje pela manhã nós estivemos aqui celebrando a ceia do Senhor, estávamos à mesa com o Senhor Jesus Cristo e aprendendo algumas lições concernentes ao caráter de Jesus e ao caráter de Judas. Hoje à noite, por certo, e claro, nós não estaremos mais à mesa com Cristo, mas nós vamos estar numa jornada de fé com Ele também. Nós vamos, então, convidar os amados irmãos para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Faremos uma leitura de 12 versículos, mas que é de fundamental importância essa leitura para que possamos ter um real entendimento desse texto. Louvo a Deus pela vida do pastor Gamaliel. Irmãos, o pastor Gamaliel ele é um homem tão antenado e tão bem informado, que quando eu voltei para casa, no meu zap já tinha foto minha, eu aqui pregando. Já tinha foto minha, eu falei, rapaz, o negócio aqui é rápido demais. Aí ele, mano, olha você aí onde está, hein? Aí eu, moço, eu mal cheguei aqui, já tem foto minha aí, é? Mas graças a Deus ele está bem, a viagem tem sido uma bênção e nós vamos continuar em oração pela mãe dele, irmãos, para que Deus faça a vontade dele na vida dela e que, se possível, curando-a, dando a ela muita saúde. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, leiamos a palavra do Senhor. Eu vou ficar bem de olho nesse relógio aqui, viu? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no telhado, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei, que estavam ali sentados, pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual, amém e graças a Deus.
Meus amados irmãos, não precisamos mais orar, porque a nossa irmã Sinalva já orou pela mensagem. Por certo, Deus, Ele já ouviu e Ele com certeza nos atendeu. Hoje nós queremos trazer uma explanação subalterna ao tema o perdão que muda histórias. O perdão que muda histórias. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele começou o seu ministério lá na Galileia, curando muitos doentes, expulsando demônios, pregando sobre o evangelho do reino. O povo estava maravilhado com os seus milagres, mas ainda não havia compreendido a profundidade da sua missão, maravilhado apenas pelo que via, pelo que ouvia do que Jesus havia feito. Mas o povo ainda não havia entendido a profundidade desta missão. E qual era esta profundidade? Era perdoar os pecados e restaurar o relacionamento do homem com Deus. Perdoar pecados e restaurar o relacionamento do homem com Deus. Quando nós olhamos para o contexto um pouquinho mais atrás, ainda no capítulo 1, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, Ele curou um leproso. E quando Ele curou aquele leproso, a fama dele se espalhou de tal forma que ele não conseguia mais entrar nas cidades sem ser notado e sem que uma multidão fosse atrás dele. Quando nós pegamos o contexto histórico, cultural desta passagem, nós vamos ver que na cultura judaica as doenças estavam relacionadas pelos judeus a pecados pessoais. Mestre, esse homem está doente. Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Então, pecado este que só poderia ser perdoado por Deus. E é por isso que Jesus vai ter aqui um probleminha com estes líderes religiosos. Ainda na cultura judaica daquele primeiro século, ser paralítico era ser excluído, limitado e invisível. Olha como o perdão de Jesus, ele muda histórias. Este homem aqui paralítico, ele era considerado por todos, menos pelos seus 4 amigos, como um ser que deveria ser excluído da sociedade, escória da sociedade, um ser limitado e invisível, ou seja, alguém sem valor. Alguém sem valor para a sociedade. O que o mundo não entende é que o Senhor Jesus, Ele valoriza tanto a alma do ser humano, que Ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou seja, uma única alma vale mais que o mundo inteiro. Uma única alma vale mais que todos os bens, todas as riquezas do mundo inteiro. As casas da época de Jesus eram bem simples, com telhados planos, não era como essa igreja que é assim, ou como outras, telhado plano, de barro e galhos, o que permitia um fácil acesso pelo teto. E aí é onde vem o entendimento de como aqueles homens conseguiram perfurar aquele teto e introduzir o paralítico através de cordas, descendo até onde Jesus estava. Quando nós olhamos para a estrutura deste texto do qual nós acabamos de fazer menção, nós olhamos aqui e percebemos, do versículo 1 até o versículo 4, falando sobre a fé que move, a fé ativa, a fé que vai além do que o ser humano possa imaginar ou pensar, a fé que move. O relato bíblico nos afirma categoricamente que a casa em que Jesus estava, a casa onde ele se encontrava, estava tão cheia, estava tão lotada, que ninguém conseguia mais vê-lo, nem do lado de fora. Não havia mais espaço para ninguém, nem dentro e nem nos arredores da casa.
Olha como essa fé move. 4 amigos carregam este paralítico, sobem o telhado, furam o telhado e através de cordas descem este homem até Jesus. E o que é muito perceptível neste texto é da conversa de Jesus, quando ele olha para os amigos do paralítico, quando ele contempla a fé deles, quando Jesus olha para o próprio paralítico, e percebam que Jesus ele não reclama. Ele não reclama de que o teto estava desabando. Ele não reclama de que a estrutura foi perfurada. Ele não reclama de que nada, bagaço nenhum, está caindo sobre as pessoas que estavam naquela casa. Pelo contrário, a atitude dos amigos moveu o coração de Jesus em favor do paralítico. Jesus olha para aquilo ali e ele percebe que para passar pelo que aquele paralítico passou, enfrentar aquela multidão e passar pelo que os amigos dele passaram, Jesus percebe que aqui existe uma grande fé. E o que nos chama a atenção é que é uma fé extraordinária. É uma fé extraordinária. Meus amados irmãos, quando eu olho para um texto como esse, não tem como eu fugir de que nós precisamos desenvolver a empatia pelas almas que estão perdidas lá fora. Precisamos ter empatia por essas pessoas. Precisamos, no amor do Pai, completar a missão. E só completa a missão quem tem empatia pelos outros. Quem se coloca no lugar do outro. Quem já descobriu pelas Sagradas Escrituras que o céu é muito bom e quer que outros estejam lá também. Os amigos do paralítico, eles poderiam simplesmente ter pensado apenas neles. Não, nós vamos invadir aqui, vamos sair empurrando um e outro e vamos adentrar a esta casa para podermos ouvir as palavras afáveis do Mestre. Não, eles não pensaram apenas em si, pelo contrário, eles não pensaram em si, porque eles poderiam perder a grande oportunidade de estar lado a lado com Jesus, quando eles se lembraram do amigo paralítico. Olha, não, nós precisamos buscá-lo. Eles pensaram no amigo que não poderia estar ali por causa da paralisia. Tem muita gente lá fora, paralisado pelo pecado, precisando de um amigo cristão que diga assim: eu estou disposto a enfrentar o que vier para levá-lo até Jesus. Eles foram buscá-lo e o levaram-no até o Mestre. Diante disso, então, urge uma pergunta para todos nós: o que temos feito para levarmos os nossos amigos e os nossos parentes até Jesus? Temos apenas orado? Porque oração é muito bom, é uma coisa muito boa. Mas não é o suficiente, precisamos agir, como vocês têm agido aqui. Pequeno grupo multiplicador, discipulando pessoas. É vida na vida. Isso já é empatia, isso já é se colocar no lugar do outro. Qual é a aplicação então para nós? A aplicação para nós é que o ser humano sem Cristo, ele está paralisado pelo pecado e não tem como se aproximar de Deus, porque ele está escravizado. Todo escravo, ele obedece ao seu senhor. E quem é escravo do pecado não tem como fazer a vontade de Deus sem que receba o toque do próprio Deus. E como é que Deus vai tocar no coração dessas pessoas? Através da minha e da sua vida. Precisamos, amados irmãos, como igreja de Deus, igreja de Cristo, precisamos nos lembrar dessas pessoas, buscá-las como fizeram estes amigos e levá-las até Deus em oração, serviço e evangelismo discipulador.
Eu falei lá na Igreja Batista Emanuel, meus amados irmãos, eu quero ver se nós vamos passar aqui 30 dias, recitando este tema, no amor do Pai. Vamos completar a missão e ficaremos apenas na recitação ou partiremos para a ação. A Igreja de Cristo Jesus, ela não foi chamada para apenas ficar dentro de 4 paredes, ela foi chamada para fazer missões. A Igreja de Cristo Jesus foi chamada para ganhar almas. Esta não é uma função pura e exclusiva do pastor, é função de todos nós. Jesus disse não para pastores, ele disse para discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide, é para todos nós. Meus amados irmãos, nós temos uma tendência, infelizmente, uma tendência muito grande de desistir com muita facilidade das pessoas. Ah, aquela pessoa não quer nada com Deus. Aquela pessoa não quer saber do Evangelho. Nós abandonamos, muitas vezes, nós abortamos um projeto que começou no coração de Deus. Desistimos com facilidade. Mas aqueles 4 amigos do texto que lemos nos ensinam que o verdadeiro amor, ele não desiste. O verdadeiro amigo, aquele que ama, insiste, mesmo quando o acesso parece fechado, mesmo quando parece que não vai dar certo, mesmo quando parece que aquele evangelismo não surtirá efeito. Meus amados irmãos, eu sou prova cabal disso. Quem conheceu o meu pai, no meu tempo de criança, no meu tempo de juventude, achava impossível meu pai se converter, porque ele era carrasco com o evangelho. Meu pai detestava pastor. Pastor foi pregar para ele correu atrás de pastor, com um facão, outro dia puxou o revólver para um outro pastor, ele era terrível. Mas nós não desistimos dele. A minha mãe orou pelo meu pai 25 anos, partiu para a eternidade sem vê-lo servindo a Cristo, mas as suas orações ficaram em depósito, e ele entregou a vida para Jesus. Ele ainda conviveu conosco servindo a Cristo por 8 anos. Vale a pena insistir e investir em pessoas. No amor do Pai, precisamos completar a missão. Aí eu faço uma pergunta, e é claro que ela é retórica. Não precisa de que você responda para mim. Fique para você com essa resposta. Você tem sido esse tipo de amigo que está disposto a tudo para levar alguém para Cristo? Ou você precisa de alguém assim, que o leve para perto de Cristo? Nessa ministração aqui existem apenas 2 grupos de pessoas. As que levam pessoas a Cristo e as que precisam de ser levadas para Cristo. Não há uma terceira via, não há um meio termo. Então, ou levaremos pessoas para Cristo, ou precisaremos ser levados até Ele. No versículo 5, nós vamos encontrar aqui o perdão antes da cura. Isso aqui me chama bastante atenção. O perdão antes da cura. Por quê? Depois de contemplar a fé dos amigos, Jesus ele olha para o enfermo e de forma amorosa o chama de filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho. Isso aqui é interessante, essa palavra filho, neste contexto da leitura em que fizemos. Jesus ali ele externa o maior ato de amor, o perdão pelos pecados. Imagine aí você ferir alguém com uma ferida tremenda, tão grande, que você pensa que nunca haverá perdão para o ato que você praticou com este alguém. E de repente este alguém se apresenta para você e diz, eu o perdoo. Que choque para nós.
Olhar para alguém que nós ferimos demais e receber desta pessoa um perdão gratuito. Porque graça é isto, é favor imerecido. E eu me lembro da história, não sei se eu já contei essa história para os irmãos aqui. Um professor lá no Rio de Janeiro, ele sentiu a falta de um aluno durante uns 15 dias. E ele percebia que aquele aluno ele sofria bullying na escola porque ele não tinha um tênis para ir para a escola. E ele só ia de chinelo. E os outros alunos zombavam muito dele. Aquele professor um dia comprou um tênis e ia subindo um morro para levar aquele presente para aquele aluno. E quando o aluno viu o professor lá de cima subindo a escada, ele pega uma pedra e atira na cabeça do professor. Feriu a cabeça do professor e o sangue desceu. E o professor viu que foi o aluno. E mesmo assim ele prosseguiu na sua jornada, bateu na porta, o menino tinha se escondido, perguntou ao pai do menino por ele, o pai disse, está aqui, eu vim trazer um presente para ele. O pai naquela hora vira para o professor e diz, olha, não entregue o presente para ele porque ele não o merece. Essa ferida causada em você, quem causou foi ele. Foi ele quem lhe jogou a pedra daqui de cima e eu estava olhando e eu vi. E o professor disse para o pai, eu não vim trazer esse presente porque ele merece. Eu vim trazer esse presente porque ele precisa. Ele precisa retornar à escola. E foi isto aqui o que Deus fez por nós. Ele não enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário porque nós merecíamos. Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós porque nós precisávamos. Estávamos perdidos, condenados à perdição eterna. E ele olhou para nós com um olhar de amor, aquele amor incondicional, aquele amor que ama sem esperar nada em troca. E ele disse, vá filho, vá e faça a obra que você deve fazer. Qual é então a aplicação para nós? É que Jesus, quando ele perdoa primeiro os pecados daquele homem, é porque ele conhece o que é mais urgente, perdoar a alma antes de curar o corpo. Deus não está tão interessado em cura física para o homem, quanto ele está interessado em cura da alma. Falei aqui hoje pela manhã, o maior problema da humanidade é o pecado. Não é falta de dinheiro, não é qualquer outra coisa. O maior problema da humanidade chama-se pecado. Meus amados irmãos, como Cristo sabe que é urgente curar a alma, para depois, se for da vontade dele, curar o corpo, o mundo não entende e pode até ignorar esta tese. Mas o nosso problema maior é e será sempre espiritual. A maior necessidade do ser humano não é externa, mas a maior necessidade do ser humano é a reconciliação com Deus. O homem sem a reconciliação com Deus, ele está perdido. Ele está caminhando a passos largos para o inferno. E é por isso que ele precisa desta reconciliação. O homem, quando ele herdou o pecado de Adão, e aqui pasmem, não apenas herdou, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não foi apenas um pecado herdado, também um pecado praticado. Por isso precisamos então desta reconciliação com Deus. E aí fica uma pergunta para quem está porventura em nosso meio que ainda não teve o real encontro com Jesus. Você já recebeu este perdão de verdade? Você já se sentiu perdoado por Deus? Porque quando nós nos sentimos perdoados por Deus, um fardo imenso, ele cai dos nossos ombros. E nós andamos com uma leveza muito grande. E esta leveza, quem faz com que andemos com ela é Jesus. Versículos 6 e 7. Nós temos aqui corações duros. O conflito com os religiosos. E aqui há uma grande preocupação. Conflito com os religiosos. E aqui há uma lição
extraordinária para nós também, porque, irmãos, a Bíblia ela é recheada de lições. É recheada daquilo que nós podemos seguir e também é recheada daquilo que nós não podemos seguir de jeito nenhum. Percebam que os escribas, na leitura que nós fizemos, eles não falaram nada. Eles apenas pensaram. Mas Jesus, que conhece o coração, ele sabia o que estava passando na mente daqueles escribas, daqueles doutores da lei. Eles não conseguiam aceitar que alguém dissesse, como Jesus falou, que estava perdoando pecados. Porque, é claro, só Deus pode fazer isto. Como eu falei de manhã, eles eram detentores da lei. E eles tinham mesmo que averiguar se o que os mestres estavam falando condizia com a lei de Deus ou não, com a escritura que até então eles conheciam. E o problema não era dizer que só Deus perdoava pecado. O problema estava, o erro deles estava, em que eles não conseguiam entender quem era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. O pensamento dos judeus era este. E aí Jesus faz um desafio a eles perguntando: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda, ou toma o teu leito e anda? É claro, irmãos, que era muito mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Porque quem poderia provar pela lei que um pecado estava perdoado ou não? Mas dizer ao paralítico, estás curado, levanta-te, pegue a tua cama e anda, aí haveria uma dificuldade. Porque se o paralítico não conseguisse se levantar e andar, aí agora Jesus estaria quebrado. Então era muito mais fácil dizer isto. Mas Jesus ele vai afirmar o porquê ele falou primeiro, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Para mostrar a sua autoridade de perdoar pecados, Jesus curou o paralítico na vista de todos. Qual é a aplicação para nós aqui, irmãos, concernente a estes líderes judeus? Líderes que estavam ali, preocupados apenas em acusar. Eles estavam o tempo inteiro procurando alguém para acusar diante do Sinédrio. Qual é a aplicação para nós outros hoje? É que a religiosidade, e é claro que todos nós somos seres religiosos, mas a religiosidade sem fé verdadeira resiste à graça de Deus. A religiosidade sem fé verdadeira questiona apenas, mas não adora. A religiosidade só sabe questionar. Isto não está bom, isto não deveria ser assim, isto deveria ser desse jeito, mas não sabe adorar quando a adoração é devida. E quando é que a adoração é devida? Sempre. Quando eu tenho um coração grato, eu adoro a Deus, independente das circunstâncias. Eu costumo ensinar lá na Igreja Batista Emanuel que quando eu aprendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, a minha caminhada com Deus fica leve. A minha caminhada com Deus fica suave. Por quê? Quando eu tenho este entendimento de que a vontade dele é agradável, ela é boa e ela é perfeita, eu sei que tudo o que acontece na minha vida, segundo a vontade de Deus, não tem como ser ruim. É bom. É bom, esse entendimento, ele se torna até um mecanismo de defesa, para que nos momentos de adversidade na trajetória cristã, eu não vá murmurar contra o meu Deus. Eu não vou murmurar contra Ele, porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Hoje, se eu pudesse, eu queria estar em algum lugar onde minha filha estivesse, Débora, mas ela está lá longe de mim. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando eu tenho esse entendimento, eu oro por ela,
e digo: filha, você está aí, você não está só. Deus está com você. Versículos 8 a 11. Nós vamos encontrar aqui, mas antes eu ainda quero terminar essa aplicação. Nós devemos vigiar em nossos corações para não cairmos em legalismo religioso, criticando onde deveríamos nos maravilhar. Coisas extraordinárias Deus está fazendo na sua casa. Coisas extraordinárias Deus está fazendo na minha casa. E nós devemos tomar muito cuidado para, ao invés de murmurar, nós estarmos com o coração agradecido ao nosso bondoso Deus. Irmãos, vocês sabiam que eu, com 8 anos de idade, eu fui pego pelo meu pai na porta da igreja, e ele me botou para voltar para casa? Eu não vou contar uma coisa aqui, porque esse negócio está sendo filmado, mas o negócio era terrível. Eu entrava na igreja escondido, e um filho do cão me viu certo dia entrando na igreja, correu e contou para o meu pai. E eu, da casa da minha tia, de olho no mercado do meu pai, para ver se ele estava na porta ou não. Quando eu percebi que ele entrou, eu corri para entrar na igreja. Só que o meu pai, ele já tinha deixado o meu irmão no mercado, e ele tinha vindo para perto da igreja para ver se eu ia entrar. Quando eu piso os pés no portão, eu só escuto: epa, moleque, volte para casa agora. Volte para casa agora. O que eu não entendia ali é que Deus estava me moldando. Irmãos, para eu ser batizado, eu tive que ir embora para São Paulo, porque na minha cidade meu pai não me deixaria ser batizado. A minha irmã, para ser batizada, teve que ir para Vitória da Conquista, passar um final de semana lá na casa de uma irmã da igreja, para poder se batizar lá. Mas eu não entendia isto. Eu não entendia. Quando a minha mãe partiu para a eternidade, a minha mãe sofreu demais. Depois foi que eu fui ter um entendimento do sofrimento dela. A minha mãe diabética, e ela teve que fazer hemodiálise, e eu a levava para Itabuna 3 vezes por semana. Era sofrido. Tinha um dia que eu tinha que retirá-la da máquina nos braços, porque ela saía dali muito fragilizada. E eu pegava a minha mãe orando constantemente, entregando-nos a Deus e falando para Deus do desejo dela de congregar. A minha mãe não congregava. O desejo dela de congregar. Quando a minha mãe parte para a eternidade, antes da partida, eu vou com o meu pai para o hospital, minha mãe internada. Chego lá, minha mãe já no 3º dia, sem abrir a boca para falar nada. Quando eu adentro aquele quarto com meu pai, ela abre os seus lábios e fala para o meu pai: Jesus, Jesus, Jesus. E parou de falar novamente. Quando a minha mãe parte, eu era muito ligado a ela, muito apegado. Eu era aquele filho beijoqueiro que beijava a mãe o dia inteiro. Era beijoca, que beijo gostoso, é beijo de mãe, ou coisa maravilhosa. Você que ainda tem a sua, aproveite. Beijo bastante, abrace, porque eu tenho saudade da minha demais. Quando a minha mãe partiu, eu sofri tanto, Ernesto, tanto, que eu quase entrei em depressão. E eu tive um problema muito grande com a minha fé, porque eu olhava assim: meu Deus, a minha mãe clamou tanto, eu clamei tanto a Ti, por que o Senhor não curou a minha mãe? Eu só fui ter o entendimento da vontade de Deus aqui, quando eu perdi a minha mãe. E eu ficava indignado: meu Deus, o Senhor sabia o quanto eu amava a minha mãe, por que o Senhor a levou? E eu fiquei tão mal, que foi nessa época, Sinalva, que um pastor me pegou e me levou para morar em Itororó. Eu fiquei 1 ano com ele, porque eu não aguentava, eu chorava todos os dias. Foi nessa época que eu conheci Jaqueline. Foi nessa época, viu, Sinalva? Tímido, como a menina falou para você, né? Foi nessa época aí que eu conheci Jaqueline. E eu lá na casa do pastor, e ele, às madrugadas, ele já acordava e ia para a sala, porque ele sabia que ia me encontrar dobrado o joelho num tapete, chorando o tempo inteiro. Eu estava com um trauma muito grande na minha fé cristã.
E aí foi estudando a palavra de Deus que eu fui descobrir que a vontade de Deus, já tinha lido tanto esse texto, mas naquele dia isso foi assim como um salto diante dos meus olhos. Deus dizendo para mim, a minha vontade é boa, agradável e perfeita. E aí eu conheço Jaqueline. Quando, irmãos, olha, a história de Deus é linda. É linda, Deus é maravilhoso. Quando eu conheço Jaqueline, aí eu volto para a minha cidade, deixo o pastor e digo assim, olha, eu vou retornar, tomar conta do mercado, porque agora eu quero casar. Quando eu retorno para Santa Cruz da Vitória, olha, o negócio é complicado, viu? Naquele tempo a estrada de Santa Cruz para Ibicuí não era asfaltada. Chão, buraco, uma buraqueira terrível. Rapaz, eu amo tanto essa mulher, que eu vinha 3 vezes por semana de Santa Cruz para Ibicuí. Quem alisou essa estrada aí fui eu. Eu que alisei essa estrada. É por isso que eu valorizo tanto o meu casamento. Eu valorizo tanto o meu lar, porque eu sei que foi Deus quem me deu. Eu tenho essa plena convicção. E aí, quando nós nos casamos, nós fomos morar onde? Santa Cruz. Irmãos, e ali eu já tinha uma amizade fervorosa com meu pai. Uma coisa muito boa com meu pai. E foi ali que eu fui entender o processo, que todo o sofrimento que a minha mãe passou foi para que Deus pudesse tocar na vida do meu pai. E o meu pai mudou da água para o vinho. Num período em que a minha mãe estava doente e depois que ela morreu, o meu pai mudou completamente o trato dele para conosco. Ele foi tratado por Deus e ele veio a se converter. E o filho que ele aparentemente não gostava, por causa da igreja e porque servia a Cristo, foi um dos filhos a quem ele mais se apegou na sua velhice. Foi o filho que o meu pai, ele era tão difícil, que o primeiro beijo que eu me lembro que eu dei no meu pai, eu tinha 19 anos de idade. E os meus irmãos passaram a beijá-lo por minha causa. Ele teve um apego tão grande comigo que quando eu decidi vir embora para Ibicuí, o meu pai sofreu demais. Chorou igual um condenado. E quando eu fui para o seminário designado pela primeira igreja batista de Ibicuí, e que ele falou, agora você vai se tornar pastor, o sofrimento dele já não era mais porque eu ia ser pastor. O sofrimento dele agora era porque Deus poderia me levar para algum lugar distante dele. O sofrimento dele era este. Olha como as coisas mudam. Olha como Jesus muda história. Vale a pena, irmãos, investir em vidas. Vale a pena. Devemos nos maravilhar. Enquanto eu estava murmurando com Deus, porque Ele havia levado a minha mãe, eu não estava conseguindo enxergar a maravilha que seria o meu pai salvo. Eu estava murmurando quando eu deveria glorificar ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando eu acordo para esta realidade, quando eu começo a adorar a Deus na beleza da sua santidade, apesar de Ele ter levado a minha mãe, aí eu contemplo o que Ele estava fazendo dentro do meu lar, dentro da minha família, com os meus familiares. Deus é maravilhoso. Versículos 8 a 11, nós encontramos aí a autoridade divina de Jesus. Jesus, conhecendo os pensamentos dos escribas, ele prova a sua autoridade dizendo, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Ele mostra que tem poder de perdoar pecados porque ele é o próprio Deus. Ele está dizendo para os escribas, olha, eu estou perdoando os pecados deste homem porque eu sou Deus encarnado. A resposta de Jesus escandalizou os escribas, escandalizou os fariseus, e por isso eles o tiveram por blasfemo. Eles não erraram por pensar que só Deus pode perdoar pecados, mas volto a repetir, por não reconhecerem quem era Jesus.
Jesus não está interessado apenas em nossa cura física. Tem muito cristão que vai partir para a eternidade sem ser curado. Pasme com isso. Muito cristão que vai passar a vida inteira orando. Jesus me cura desta enfermidade, e vai partir para a eternidade sem esta cura. O que precisa entender é a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A diferença está, o ímpio quando pede e não recebe, ele reclama. O crente salvo quando pede e não recebe, ele reconhece que algo melhor Deus tem para ele. É isso aqui que acontece. Meus amados irmãos, a primeira coisa que Jesus fez foi dizer para ele: filho, Deus se preocupa com você. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele paralítico: está tudo bem. Foi como falar com um menino assustado na escuridão. E quando Jesus chama aquele menino de filho, está tudo bem. Olha, você não é um marginalizado, você não é um esquecido por Deus. Ele se lembrou de você. Então, aquele que foi trazido, carregado por 4 amigos, ele sai agora sozinho, carregando a sua maca. Qual é então a aplicação para nós? É que Cristo não veio apenas aliviar sintomas ou aliviar as nossas dores. Ele veio resolver a causa raiz do nosso afastamento de Deus. E só Ele pode fazer isto. Ele veio resolver a situação do nosso pecado. Versículo 12. Nós encontramos aí a glorificação de Deus pelos testemunhos contados. O homem se levanta diante de todos. Todos se maravilham e Deus é glorificado naquele momento. Uma vida transformada é uma vida que vive para a glória de Deus. O maior testemunho que você pode dar é viver de forma que as pessoas vejam o que Deus fez na sua vida. É viver de forma como que as pessoas olhem para você e digam assim: olha quem era aquele homem. Olha quem era aquela mulher lá quando vivia no mundo. Olha a transformação que Deus fez. O nome de Deus, ele é glorificado quando testemunhamos verdadeiramente daquilo que Deus fez por nós. Meus amados irmãos, Salmos 103, versos 2 e 3 está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Por este texto aqui, nós podemos perceber que Deus sempre priorizou o perdão da alma antes de qualquer cura externa. Nós precisamos confiar em Deus como aquele que cuida do corpo, mas principalmente cuida da nossa alma. O interesse de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor Judésio, pastor conversou demais, falou tanta coisa, falou até da sua vida. E eu não vou lembrar de nada disso aqui não, faça como eu falei de manhã. Lembre apenas da ideia central deste sermão. E qual é ela? Jesus, o Filho do Homem, tem autoridade para perdoar pecados. E somente nele encontramos a verdadeira restauração. Ninguém é restaurado diante de Deus senão através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muitos querem que Deus resolva os seus problemas externos, finanças, saúde, relacionamentos, e ignoram o maior problema, que é o que está dentro do seu coração, no âmago do seu coração. Por isso, nós precisamos examinar
Onde está a nossa confiança? Nos milagres de Deus ou no Deus que opera os milagres? Tem muita gente correndo atrás da bênção, mas não quer saber de servir ao abençoador. Seja um intercessor, como os amigos do paralítico. Leve outros a Cristo. Ainda como aplicação final, glorifique a Deus com a sua vida por ter perdoado os seus pecados. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui em nosso meio dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Receba este perdão. Receba esta grande bênção da parte de Deus. Viva como alguém restaurado. Mas eu ainda quero fazer uma pergunta para os amados irmãos. Quem somos nós nessa história? Nós somos o paralítico ou nós somos os amigos do paralítico? Se formos o paralítico, estamos precisando de que alguém nos leve até Jesus. E se formos os amigos, precisamos levar alguém que está paralisado pelo pecado até Jesus Cristo. Todos nós, amados irmãos, carregamos fardos. Uns visíveis, como doenças ou dificuldades financeiras. Outros carregam o fardo da culpa, fardo do medo, fardo de mágoas antigas que estão inseridas em seu coração. E o verdadeiro cristão, ele não pode carregar esse fardo da mágoa, porque a mágoa, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é como um veneno que você toma pensando que está atingindo a outra pessoa e é você quem está morrendo aos poucos. E como diz também o reverendo Hernandes Dias Lopes, o perdão é a asepsia da alma, é aquilo que limpa, é aquilo que purifica a nossa alma. Então, diante desses traumas, diante desse medo, dessas mágoas, há um lugar seguro onde nós podemos deixar tudo isto. Que lugar é este, pastor? Aos pés de Jesus. Então, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, deixe hoje nos pés de Jesus. Ainda que percamos tudo na vida, não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança, porque nós devemos acreditar sempre que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele tem o controle de todas as coisas. A sua vida está nas mãos de Deus. E se a sua vida está nas mãos de Deus, ela não poderia estar em mão melhor. Nas mãos de Deus, você está seguro e viverá tendo paz, porque paz não é ausência de guerra. Você terá paz. E diante desta mensagem, pregada nesta noite, onde falamos que a reconciliação do homem com Deus, somente através de Jesus Cristo, nós queremos dizer que se porventura tiver alguém aqui em nosso meio, que ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não entregou a sua vida com o Senhor Jesus, não fez essa entrega ainda, no final desse culto, pode procurar que nós vamos estar orando pela sua vida. Amém?